E já quero te dizer que você fez uma ótima escolha, né, de estar aqui na igreja no primeiro sábado do ano. É uma boa maneira de começar o ano, né? Talvez, né, nesse começo de ano, normalmente a gente faz algumas promessas, né, alguns objetivos, e alguns de vocês talvez já tenham começado a fazer ano bíblico, né? Normalmente a gente começa a fazer ano bíblico no começo do ano. Já passou uma semana, talvez alguns já tenham parado em Gênesis capítulo 7, né? Nós já estamos no capítulo 25, no ano bíblico. Dá tempo ainda de continuar fazendo para alcançar, né? E nessa lista, né, de promessas e objetivos, nós temos que cumprir essa lista. Temos que correr atrás para conseguir cumprir essa lista de um novo ano, né? Hoje, a partir de hoje, nós temos 358 dias para a gente cumprir as coisas que a gente imaginou para esse novo ano, né? Cumprir cada item dessa lista. E hoje, na palavra de hoje, eu queria estudar junto com vocês uma coisa muito importante para a gente conseguir cumprir esses nossos objetivos, que é o descanso. Descanso é algo muito importante para que você consiga cumprir os seus objetivos. Vamos só fazer mais uma oração e já vamos para a Bíblia. Santo Deus, mais uma vez pedimos aqui o seu poder, do teu Santo Espírito, agora que vamos abrir a tua palavra mais uma vez. Que ele possa nos guiar, nos iluminar, para que possamos aprender um pouco mais e praticar um pouco mais das tuas santas escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos me ajudar aqui então a gastar um pouquinho do ano bíblico, que eu acho que alguns de vocês, pelo menos Gênesis capítulo 1, devem ter começado a ler. Me ajude aqui então. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era e havia trevas e o Espírito de Deus. E disse Deus, haja e houve. E Deus fez separação entre a luz e as. Deus chamou a luz dia e as trevas. Foi tarde e manhã, primeiro dia. A primeira coisa que Deus fez, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, certo? Mas neste primeiro dia, nesse momento que Deus criou a luz, ele permitiu que as trevas continuassem existindo. Deus, ele fez com que houvesse um ciclo harmônico entre um período de luz e um período sem luz. Durante esse período de dia, período de luz, é o momento que Deus reservou para que nós pudéssemos produzir. É o momento que você faz as coisas, é o momento que você produz. E o momento da noite é o momento que você descansa para conseguir produzir durante o dia. Você só consegue produzir durante o dia se você descansar durante a noite. Como nós sabemos, a Bíblia já começa falando assim, foi tarde e manhã, né? O dia começa pelo descanso e não pela produção, começa pela noite, né? A noite vem primeiro do que o dia. E olha só que interessante, então no primeiro dia Deus criou a luz, mas também deixou que houvesse período de escuro, período de ausência de luz, para nós descansarmos. Foi assim que Deus começou a criação. E no último dia da criação, o que Deus fez? Um dia inteiro para descanso. No primeiro dia, Deus criou o ciclo de produção e descanso. E no último dia, Deus criou um período de descanso. Então, apenas lendo um capítulo da Bíblia, você vai ver a história da criação. Você vai ver que o descanso é algo que Deus priorizou para nós. Ele criou todos os dias um período de descanso. E uma vez por semana, um dia todo para o descanso. O sábado, dia de descanso. Se Deus priorizou isso na nossa vida, o primeiro apelo que eu queria fazer para vocês aqui hoje é que nós precisamos valorizar aquilo que Deus priorizou. Tudo aquilo que Deus prioriza em nossa vida, nós precisamos valorizar, porque Deus é muito mais sábio do que nós, muito mais sábio que eu e você. Se Deus priorizou o descanso, então você deve valorizar o descanso que Deus priorizou. Algumas curiosidades para nós aqui. Vocês sabem o que acontece com o seu corpo enquanto você está dormindo? Acontecem muitas coisas. Nosso corpo é incrível, é uma máquina incrível que Deus criou. E acontecem coisas fascinantes. No momento que você está dormindo, o seu corpo entra em um estado de economia de energia.
Quando você dorme, você não está comendo. Então você não tem tanta energia para gastar. O seu corpo entra em um estado de economia de energia. A sua temperatura abaixa. Já aconteceu com vocês de você não estar com frio, mas você dorme e começa a sentir frio? Porque a temperatura do seu corpo abaixa quando você dorme. Por isso que acontece isso. Os seus batimentos cardíacos também batem um pouco mais lentamente, para economizar energia, e a sua respiração também fica mais lenta. Sua respiração fica mais lenta. Tudo isso para que você economize energia para poder produzir no outro dia. Nesse momento também que você está dormindo, é o momento que o seu corpo produz um hormônio que é o hormônio do crescimento. É um hormônio muito importante para nós, principalmente para as crianças. Por isso que as crianças precisam dormir mais que os adultos, para elas poderem crescer de maneira mais saudável. E esse hormônio do crescimento, ele faz os reparos no nosso corpo, juntamente com as proteínas ali que você consome. Né? Essas proteínas são quebradas, viram aminoácidos, eu dando uma aula aqui de biologia, né? Viram aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser usados para recuperar os seus órgãos, os seus tecidos, o seu corpo. Por isso que quando você dorme, você acorda mais disposto. Porque o seu corpo, na verdade, está descansando, mas está trabalhando muito ali para você se recuperar. É feita toda a manutenção do seu corpo. Uma outra coisa que o nosso corpo faz enquanto você está dormindo é uma limpeza nas suas memórias. Durante o dia, você adquire muitas memórias. Nós temos vários sentidos. Você enxerga, você sente cheiro, você fala, você escuta e você toca. Tudo isso que você faz, usando os seus sentidos, são informações que o seu corpo está obtendo. São memórias. Só que quando chega no final do dia, quando você dorme, o seu cérebro vai trabalhar para que as memórias mais importantes fiquem fixadas e as menos importantes você esqueça, para não sobrecarregar o seu cérebro. Usando um termo agora um pouco mais de informática, que é a minha área de especialidade. Muitas vezes, quando você usa o seu computador durante muito tempo, alguns de vocês sabem, o computador ele tem uma peça muito importante que chama disco rígido, HD. Que são vários disquinhos assim que ficam grudados um no outro, e as informações do computador são salvas nesse disco. Só que conforme você vai usando esse disco, vai apagando coisas, vai usando, vai apagando, vai ficar um pouquinho bagunçado esse disco. E o seu computador começa a ficar um pouco mais lento, mais devagar. Aí, no computador, tem um processo que a gente chama de desfragmentador de disco, que é quando você organiza essas informações que você inseriu, apagou, inseriu, apagou. É mais ou menos isso que acontece no seu cérebro enquanto você está dormindo. Acontece uma desfragmentação do seu cérebro. Por exemplo, vamos supor que durante o dia você tá andando na rua e você encontra com o seu chefe. E ele fala assim, olha, eu preciso que você faça tal coisa. Alguma coisa que o seu chefe te pergunta é importante? É importante. Então, o seu cérebro, enquanto você está dormindo, vai identificar, olha, isso aqui é importante, eu vou jogar numa memória mais rápida, de acesso rápido. Mas se você encontra um desconhecido na rua, nós todos os dias encontramos vários desconhecidos. Essa informação é importante para você? Não é. Então você se esquece daquela pessoa que você se encontrou. Entendeu? Então, enquanto você está dormindo, o seu cérebro prioriza as suas ideias e as suas memórias que você vai adquirindo durante o dia. Descansar e dormir é muito importante para nós. É muito importante para a nossa saúde e deve ser priorizado também na nossa vida. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Descansar é fácil? Vocês acham que descansar é fácil? Não? Em teoria é fácil, não é? Existe alguma coisa mais fácil do que descansar, na teoria? Né? Descansar é quando você reserva um tempo em um local onde você não tem nenhuma obrigação para fazer e você pode ficar tranquilo, desacelerar e dormir. Isso é muito fácil, na teoria, né? Mas na prática é muito difícil. Hoje, o mundo que a gente vive, ele tende a ser um mundo 24 horas. Alguém de vocês, talvez os mais jovens, já ficou com fome 11 horas da noite, pegou seu celular e em poucos minutos chegou alguma coisa na sua casa para você comer? Né, já aconteceu. 11 horas da noite, às vezes, talvez até mais tarde. A hora que você precisar hoje, você pode comprar alguma coisa. Vamos supor que você está acordado até 3 horas da manhã
e você se lembra que tem que comprar o presente da sua esposa. Você vai, entra na internet, compra o presente que vai chegar na sua casa. Hoje o mundo está à disposição para você 24 horas, para você fazer o que você precisar. O nosso mundo tende a ser um mundo 24 horas. E o mundo hoje também, ele tem uma grande valorização da pessoa ocupada. Normalmente, quando alguém fala assim, nossa, eu não tenho tempo, minha agenda está toda cheia. Eu não consegui te atender porque eu estava ocupado, minha agenda estava toda cheia. Segunda eu faço isso, terça isso, depois eu tenho isso para fazer, isso. O mundo valoriza esse tipo de pessoa. Mas se alguém chegar para você e falar assim, o que você vai fazer? Você fala assim, não vou fazer nada, eu estou tranquilo. Dá uma sensação estranha, parece que está faltando uma coisa, você não está cumprindo o seu dever. Né? Parece que às vezes só trabalhar é algo muito pouco, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma outra coisa para completar o seu dia, para encher a sua agenda. Então o mundo hoje, ele valoriza pessoas ocupadas, pessoas que descansam menos, pessoas que usam o máximo do tempo possível. A pessoa que tem tempo sobrando hoje, ela é considerada uma pessoa monótona, ou talvez até fracassada, dependendo do ponto de vista do mundo. Nas redes sociais, nós também vemos algumas frases motivacionais que são muito espalhadas. Talvez algum de vocês já tenham visto uma frase assim, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Alguém já viu uma frase parecida com essa? É uma motivação para você viver uma vida sem parar, uma vida 24 horas, sem descanso. Enquanto eles estão descansando, você está trabalhando. Mas já teve algumas atualizações dessas frases, que eu vi essa semana. Estava escrito assim, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, e depois não tenha tempo com Deus e tempo com a sua família. Olha só que interessante essa frase. Ou, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, e depois tenha uma síndrome de burnout, que é uma doença muito famosa hoje em dia. Quando você chega a um nível de esgotamento que você chega ao nível de ficar doente, de tanto trabalhar, de tanto ficar sem descanso. Hoje, as pessoas desaprenderam a descansar. As pessoas se levam a tal limite de trabalho, de um ritmo acelerado, que as pessoas hoje, como elas não sabem mais descansar, sabe o que elas fazem? Elas chegam a tal nível que elas acabam desistindo. Quando não era preciso desistir, era preciso apenas descansar e continuar. Na música que nós cantamos aqui agora há pouco, fala, em passos verdes vou descansar e a jornada continuar. Muitas vezes na sua vida você está cansado, está sobrecarregado, só que você não precisa desistir. Você só precisa descansar e continuar a sua jornada. Se você está passando por uma situação de muito estresse, de falta de descanso, e não é só descanso de trabalho. Talvez você esteja lutando arduamente no seu trabalho, mas talvez você também esteja lutando contra uma doença, uma enfermidade que esteja sugando a sua energia. Talvez você esteja estudando demais ou, de repente, orando muito por uma resposta que ainda não veio. De repente, orando por seu filho que ainda não está na igreja, por alguém da sua família. Talvez você esteja enfrentando, faz muito tempo, o julgamento das pessoas. As pessoas estão te julgando e isso está te cansando. Ou talvez você já esteja muito cansado, porque você está carregando toda a culpa do pecado nos seus ombros. Você ainda não se sente perdoado por Deus. O que eu queria dizer para você é para você não desistir. É para você descansar. Apenas descanse. Porque você precisa de descanso, não de desistência. Vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor? Já, né? Muitos de vocês já ouviram falar. As 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e receber presentes. A Vitória até deu um sorriso na hora do presente. Todos nós, o que eles dizem é que todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas 5 linguagens do amor. Mas uma delas predomina na gente. Vocês já pararam para pensar e tentar entender qual que é a linguagem do amor de Deus?
Qual dessas linguagens aqui é a principal linguagem do amor de Deus? Se você estudar a Bíblia, você vai identificar que Deus também tem todas elas. Deus gosta de palavras de afirmação. A oração do Pai Nosso, Jesus já ensinou a falar assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você está falando uma palavra de afirmação para Deus. Atos de serviço, Deus gosta muito. Mas o que Deus mais gosta com você é o tempo de qualidade. Ele criou um dia por semana para você passar o dia todo com Ele, tendo tempo de qualidade com Ele. Deus gosta muito de passar o tempo com você. Em Êxodo capítulo 20, verso 8, o que diz lá? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vocês já pararam para pensar que a mesma importância que Deus deu para esse mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, é a mesma importância que Ele deu para o mandamento não matarás? Não matar é algo muito sério. Não roubar é algo muito sério. E a mesma importância que Deus deu para esses mandamentos foi a importância que Ele deu para o mandamento de descansar. Esse mandamento que Deus disse, lembra-te do dia do sábado para santificar, era como se Deus estivesse falando para você assim, ó, descansa comigo. Isso para mim é tão importante quanto as outras coisas, quanto não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Descansar, irmãos, é o ato mais simples e também o ato mais prazeroso de adoração. Muitas vezes você quer fazer algo tão difícil para adorar a Deus. Algumas pessoas caminham longas distâncias, sangram os joelhos, sangram os pés para adorar a Deus. Mas quando descansar, já é um ato de adoração que Deus espera de você. É um ato muito prazeroso e simples de adoração. Certa vez, Naamã, ele estava doente, estava com lepra. E aí, ele foi lá no profeta em Israel e o profeta falou para ele assim, mergulha no rio 7 vezes que você vai ser curado. E ele falou, não vou fazer isso. Tem tanta coisa que pode fazer, tem remédio, tem médico, tem um tratamento. Você acha que eu vou mergulhar no rio para ser curado? E aí o servo dele disse para ele assim, se fosse algo difícil, você não faria? Por que você não faz algo fácil para ver o que acontece? Ele mergulhou no rio 7 vezes e foi curado. Você não precisa só fazer as coisas difíceis para agradar a Deus. Às vezes uma coisa tão simples, tão fácil como descanso já é suficiente para você adorar a Deus e ainda ter prazer nesse momento de adoração. Só que o descanso verdadeiro, irmãos, sabe de onde que o descanso verdadeiro vem? Aquele momento de descanso, aquele momento de paz, aquele momento que você realmente consegue descansar. O descanso verdadeiro vem da confiança em Deus. Se tem uma coisa que Deus gosta, e eu vou mostrar para vocês aqui, é quando você confia e descansa nele. Quando você confia suficiente nele para conseguir descansar. Vamos ler agora Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41. E a gente vai ver aqui um exemplo onde Jesus esperava que as pessoas tivessem descanso, mas elas não tiveram. Marcos capítulo 4, os versos 35 ao verso 41. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e de ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Irmãos, uma das coisas mais importantes para você conseguir dormir bem, para você descansar, é se sentir seguro. Sem segurança você não consegue descansar tranquilo, dormir tranquilo. Se você acha que alguma coisa pode acontecer com você, é muito difícil você conseguir dormir. Tem uma vez que eu estava dormindo na casa da minha tia, era a formatura do meu primo, e todos os amigos dele estavam lá na casa dele. Aí chegou a hora de dormir, eu e meu primo acabamos que ficamos acordados até mais tarde. E quando eu fui dormir, eu fui lá na cama para dormir e a cama estava ocupada. Todos os amigos já ocuparam todas as camas da casa dela. Só que eu estava muito cansado, eu precisava dormir. Já era umas 2 horas da manhã. Aí eu procurei, vi se tem algum outro colchão sobrando, não tinha. Daí eu olhei assim, ó, não tem outra escolha. Eu vou ter que dormir no tapete da sala. Então eu fui na sala, deitei lá no tapete, tinha um tapete até confortável lá. Eu deitei no tapete, eu estava de paletó, porque a gente tinha ido na formatura. E aí eu deitei no tapete e me cobri com o paletó. E eu dormi. Só que toda hora eu ficava acordando porque eu tinha medo de alguém pisar em cima de mim. De alguém não ver que eu estava dormindo lá e pisar em cima de mim. A gente não consegue dormir se a gente não estiver seguro, não estiver tranquilo. Só que Jesus estava dormindo tranquilo naquele barco. Né? As ondas estavam batendo no barco, estavam quase virando o barco, a água do mar estava entrando dentro do barco. Imagino que não era um barco grande, devia ser um barco pequeno no meio daquele mar grande. Jesus estava dormindo tranquilo. E ele esperava que os discípulos tivessem uma atitude parecida com a dele. Tanto é que quando Jesus acordou, os discípulos falaram para ele assim: Jesus, você vai deixar que aconteça isso com a gente? Você está dormindo tranquilo enquanto o barco está afundando, vai deixar que isso aconteça com a gente? E Jesus ficou bravo com eles, ficou bravo e decepcionado. Jesus falou para eles assim: não acredito que vocês estão perguntando isso para mim. Eu imagino Jesus até falando assim: a gente acabou de curar um monte de leproso aqui. A gente alimentou pessoas, fizemos tantas coisas e agora vocês acham que esse barco vai afundar comigo aqui dentro? Jesus ficou decepcionado com eles. Eles pensaram, apesar de presenciar tantos milagres, pensaram que Jesus não se importava com eles. Acharam que o barco ia afundar com Jesus dentro. Pode acontecer com a gente também. Algo semelhante a isso. Muitas vezes, você que já é cristão, você que já é adventista, talvez você tenha ensinado outras pessoas a descansar em Deus. Fica tranquilo, eu vou orar por você. Deus vai te ouvir. Vai dar tudo certo na sua vida. Só que quando o nosso barco começa a afundar, nós às vezes ignoramos que Jesus está dentro dele, achamos que ele vai afundar com Jesus dentro dele. Eu queria dizer para vocês, irmãos, é que o barco onde Jesus está nunca vai afundar. Não importa a tempestade que esteja batendo nesse barco, a força das ondas que estejam batendo nesse barco. Se o Jesus estiver no seu barco, o seu barco não vai afundar. Só que olha só, nós somos humanos e nós somos pecadores. Nós temos muitos defeitos. Jesus cobrou uma postura diferente dos discípulos. Jesus falou: por que vocês estão perguntando para mim isso aí? Vocês não têm fé? Será que nós, no lugar dos discípulos, teríamos condição de ter essa confiança que Jesus cobrou? Vocês acham que nós temos, como seres humanos, pecadores, fracos, você acha que nós temos condição de ter uma confiança desse tamanho? De mesmo que o barco esteja afundando, você confiar que Jesus não vai deixar que ele afunde? Eu queria ler um salmo com vocês agora, mostrando que isso é possível. Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Diz assim: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renova a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde.
Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus! Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. O Senhor Deus abençoa o teu povo. Irmãos, é muito bonito esse salmo, né? Tem até música desse salmo. Mas o que me chama a atenção desse salmo aqui é que Davi escreveu assim: eu deito e eu durmo tranquilo porque o Senhor cuida de mim. Mas vocês sabem qual foi o momento em que Davi escreveu esse salmo? Olha lá na Bíblia de vocês, lá em cima do salmo está escrito. Qual foi o momento que Davi escreveu esse salmo? Aqui está escrito assim: Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Absalão era filho de Davi. E ele estava perseguindo Davi. Só que Davi amava muito Absalão. Só que agora Absalão, ele achava que ele deveria ser o rei de Israel. E num período de 4 anos, ele juntou um exército, juntou muitos seguidores. E eles começaram a perseguir Davi para destruir, acabar com a vida de Davi e obter o trono de Israel. Imagina essa situação, o seu próprio filho que você tanto ama, agora está te perseguindo, tentando acabar com a sua vida para roubar o trono, cobiçando o seu trono. Eu fico imaginando que Davi devia estar, eu no lugar de Davi talvez, estivesse muito apavorado. O exército de Absalão era muito poderoso, muito forte. Só que Davi, com a sua proximidade que ele tinha de Deus, mesmo durante essa perseguição, ele dormia tranquilo, porque ele confiava no Senhor. Davi já tinha passado por algo parecido. Saul já tinha perseguido Davi. E dormir durante uma perseguição é algo perigoso. Certa vez, Saul estava perseguindo Davi, só que o próprio Saul que dormiu. Acabaram dormindo depois de um tempo. Davi foi lá pertinho de Saul, pegou a lança de Saul e levou para longe. Só para mostrar para Saul que ele poderia ter feito o que ele quisesse. Mas ele não fez porque ele era um servo de Deus. Agora, olha só que perigo que é dormir durante uma perseguição. Mas mesmo com todos os perigos, com todas as angústias, com toda a ansiedade, Davi dormia tranquilo porque ele confiava no Senhor. É algo muito parecido com aquele barquinho que estava afundando. O barco estava afundando na vida de Davi. Eu queria dizer para vocês uma frase, talvez eu acho que é a frase que eu mais gosto das frases que Ellen White escreveu. Que diz assim: o que homens fizeram, homens podem fazer. Davi era um homem igual eu e você. Ele era um pecador. Se tem uma coisa que Davi era um pecador. Só que o que homens fizeram, homens podem fazer. E ele mesmo sendo um pecador, cheio de pecados, cheio de problemas, ele conseguia confiar em Deus a tal ponto de dormir, mesmo com o risco de ser morto pelo próprio filho. É essa confiança que Jesus cobrou dos discípulos lá naquele barquinho, e é o que ele espera de mim e de você também. Ele gosta muito que a gente confie nele ao ponto de descansar nos braços dele. E uma coisa que eu queria falar para vocês também, foi o que motivou essa mensagem de hoje. Todas as noites, antes do meu filho dormir, eu conto uma história para ele. É a história da criação. Ele gosta muito. E contando, sabe, quando você fica repetindo muitas vezes a mesma história, você acaba tirando algumas lições daquela história. E uma das lições que eu tirei é que vocês sabiam que o maior presente, a maior bênção que o ser humano já recebeu na história foi enquanto ele estava dormindo? Eu aprendi isso na história da criação. Gênesis capítulo 2, verso 20 a 22, diz que Adão estava muito feliz. Aquele paraíso maravilhoso que Deus tinha criado para ele. E Adão estava feliz com a tarefa que Deus tinha dado para ele. Ele chegou assim: Adão, agora eu quero que você dê nome para todos esses animais. Adão, pode deixar comigo. Ele via aqueles animais bonitos que estavam lá, várias espécies diferentes, e começou a olhar para aqueles animais e falou: olha eles ali. Eu vou chamar de leão e leoa.
passou outros animais, eu chamo, olha, Adão olhou e falou, olha, que animal forte, vou chamar ele de boi e vou chamar ela de vaca. Esse outro aqui eu vou chamar de cachorro e cachorra, ou cachorra. Começou a olhar os animais e começou a dar nomes. Aí quando ele chegou, olhou, boi, vaca, leão, leoa, tigre, tigresa, Adão. Só tinha ele. Ele se sentiu muito angustiado naquele momento, ficou triste. Ele percebeu que ele não tinha algo parecido com ele, igual os outros tinham. E aí, Deus, vendo aquela angústia que Adão tinha, colocou Adão para dormir. E enquanto Adão estava dormindo, Deus preparou o maior presente que ele poderia receber. A maior bênção que ele poderia receber. Eva. O nome da bênção era Eva. E essa bênção aconteceu enquanto ele dormia. Para todos nós que confiamos em Deus, confiamos no Senhor, acontece algo desse tipo. Salmos 30, verso 5 diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Pela manhã. Sabe o que isso significa? Que enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Se você acorda alegre depois de uma noite triste, foi porque nesse tempo Deus te abençoou e te proporcionou alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Deus cuidou de você enquanto você estava dormindo. Levíticos, queria ler com vocês, talvez para aqueles que não são muito familiarizados com o Antigo Testamento, talvez seja até uma novidade. Vamos ler o livro de Levíticos, capítulo 25. Levíticos, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podarás, não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e a teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. A todo o seu produto será por mantimento. Olha só que bênção, que confiança que aquele povo tinha que ter em Deus. Um pouquinho tempo atrás, Deus começou a mandar o maná para eles. Eles estavam no deserto, não tinham o que comer, Deus mandava o maná para eles. Só que mesmo Deus falando assim para eles, olha, no sábado não vai cair o maná. Então na sexta-feira, vocês escolhem o dobro, porque no sábado não vai cair. Mesmo Deus falando isso, chegou no sábado e tinha alguns que estavam lá tentando colher o maná no sábado. Mas o que mais me fascinou nessa história é que para essas mesmas pessoas que não confiaram nem em um dia e foram lá comer o maná, agora Deus falou para eles: vocês vão ficar 1 ano sem trabalhar. E nesse 1 ano eu vou cuidar de vocês. Imagina só que confiança. Eles trabalhavam 6 anos. E no 7º ano eles não plantavam, não semeavam, somente confiavam na providência de Deus na vida deles. E Deus não desamparou nesse período. Esse ano era o ano mais abençoado da vida deles. É o ano que eles poderiam estar mais perto do santuário, mais perto da família. E nada faltava para eles, porque Deus cuidava deles. Deus gosta muito, irmãos, quando nós temos esse descanso, descanso da confiança. Quando você confia em Deus ao ponto de descansar nele. Ele abençoa você quando você faz isso. Quando você descansa nele, quando você confia nele. Eu queria pedir para vocês, dá uma olhadinha na igreja. Dá uma olhadinha. Você que está na frente, olha lá para trás. Você que está aí atrás, olha aqui na frente, olha para as pessoas que estão aí. Isso, dá um joinha, cumprimenta.
olha cada uma dessas pessoas. O que eu queria falar para vocês que já são da igreja, já são cristãos, é que aqui, irmãos, nós temos hoje mais de 60 pessoas que descansam no sábado do Senhor e nada falta para nenhuma dessas pessoas. Para você, que ainda não é, esse é um grande incentivo para você, uma grande bênção que você pode ver. Todas essas pessoas descansam no Senhor e nada falta para elas. Para Deus, o descanso é sinônimo de confiança. Aqueles que descansam em Deus são aqueles que confiam em Deus. Já falei isso várias vezes. Mas no mundo que nós vivemos hoje, já vimos aqui também, já falamos, não é fácil descansar. O mundo não valoriza o descanso, o mundo não prioriza o descanso, o mundo não deixa você descansar. Mas é por isso que descansar é o mandamento. Deus sabia que não seria tão simples descansar. E é por isso que Ele nos deu um mandamento que diz: descanse. O descanso é uma prioridade para Deus, precisamos valorizar aquilo que Deus prioriza. E se você está passando por um momento muito difícil, você está muito cansado, com muitos problemas, está precisando de descanso, Jesus deixou para nós um verso muito conhecido, mas muito confortante, que diz assim, lá em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que todos nós, irmãos, possamos ter essa confiança e descansar no Senhor. Que nós possamos valorizar essa prioridade que Deus deu na nossa vida. Amém?